Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-Clássico Rei aqui na Arena Castelão, com o professor Wagner Mancini, para iniciar o Alisson Lima da Rádio Vozão. Mancini, boa noite. Tudo bem, boa noite. Falar de merecimento no futebol é sempre bem complexo, né? Bem complicado. Mas eu queria que você falasse sobre esse empate e até que ponto está de bom tamanho. Olha, sinceramente, eu acho que o empate foi justo, pelo que as duas equipes apresentaram ao longo dos 90 ou quase 100 minutos de jogo. O Ceará foi bem melhor no primeiro tempo, abriu 2-0, foi mais incisivo, mais consistente, e acho que o nosso adversário, na segunda etapa, jogou melhor que a gente, boa parte do jogo. Então, por isso, eu acho que o empate foi justo. Vi como um grande jogo de futebol, com mexidas estratégicas, as arrumações dos dois lados, eu acho que foram muito boas. As substituições também tiveram peso dentro da partida. A única coisa que eu lamento foram as expulsões. Eu acho que o Ceará perdeu mais do que a equipe do Fortaleza, porque o Matheus Felipe, naquela oportunidade, era um dos principais jogadores nossos em campo, tinha feito gol, estava com moral. E, de certa forma, eu tive que fazer uma substituição no intervalo e o Vojvoda não teve que fazer porque ele tinha um jogador para atuar ali, né? Então, eu acho que, diante disso tudo, eu vi o jogo como um empate sendo justo, sim, bem jogado, bem disputado. Os dois times tentaram jogar futebol. Eu acho que isso é muito rico para o futebol do Ceará, porque acaba, de certa forma, mostrando que duas equipes fizeram realmente a partida que todos nós esperávamos. Boa noite, André Pacello, Rede Multi de Comunicação, estamos ao vivo. O torcedor alvinegro quer saber o que foi que aconteceu na segunda etapa para que o Ceará não conseguisse manter a força ofensiva da primeira etapa. Aonde que o Ceará errou? Eu acho que o Ceará afastou demais. As nossas linhas que foram muito bem no primeiro tempo, de certa forma, no início da segunda etapa, teve também uma alteração, né, do Vojvoda, e acabou sobrecarregando o nosso lado esquerdo, que antes era ocupado só pelo Pikachu. E aí a entrada do menino, daquele meia, fez com que eles tivessem um volume maior ali, mas com tudo isso saiu um gol de bola parada, de escanteio, e 2 chutes de fora da área, um que desviou. Ou seja, são lances de jogo. É natural que quem esteja ganhando de 2-0 adote uma postura para poder jogar no contra-ataque. E é natural também quem está perdendo de 2-0 que se lance mais, se arrisque mais ao ataque. Às vezes você se arrisca, dá certo. Às vezes não dá certo, você acaba tomando terceiro. Nós tivemos, momento antes de tomar o 2-1, uma boa oportunidade. Mas, enfim, é um jogo de futebol. E num jogo de futebol, a imposição, seja ela técnica, tática, verbal, o que for, ela joga muito nessas partidas. E o início do segundo tempo não foi bom para a gente. Eu tentei corrigir com algumas substituições, mas a gente sofreu um pouco. Assim como eu acho que Fortaleza sofreu na primeira etapa. Mancini, aqui ó, boa noite, Horácio Neto do Jornal Tudo Povo. Tudo bem, Horácio? Tudo ótimo. Mancini, até um pouco semelhante à pergunta, o Ceará ele fez um ótimo primeiro tempo, acho que até bem dominante no geral. Se a gente esperasse antes do confronto, nem o torcedor talvez mais otimista do Ceará esperasse tanta dominância como foi o primeiro tempo, mas no segundo a gente viu um pouquinho o futebol aos poucos caindo, até que o Fortaleza foi melhor o segundo tempo. Até também entrando nesse mesmo mérito, o Ceará quando tinha 11 contra 11, estava bem compactado, estava bem formado. Será que a expulsão não acabou prejudicando mais o Ceará do que talvez ao Fortaleza, pela forma como definiu o time o Vojvoda e a mudança que você fez? O que é que você encara sobre a questão da expulsão? Sem dúvida nenhuma, foi muito mais letal ao Ceará, porque você tira aproximadamente de 20 a 40 metros quadrados de marcação que você não tem mais.
e aí o adversário perdendo 2-0, ele vai ter que se lançar mais à frente. Então, ele acaba involuntariamente te empurrando mais para trás. Eu, sinceramente, não gostaria de ver o Ceará jogando dessa forma na segunda etapa. Alertei ainda no vestiário que eles iam tentar, através de alguma substituição, fazer com que empurrassem as nossas linhas para trás, mas que a gente tivesse o domínio do setor para que isso não acontecesse. Tomamos um gol de bola parada, assim como nós fizemos um também, e que é do jogo. O segundo foi um lance de bola parada também. O menino acertou um chute belíssimo de fora da área. E o terceiro, a bola desviou. Então, são lances que fazem parte de um jogo de futebol. Às vezes a gente fica muito tentado a tentar descobrir o porquê das coisas, mas é futebol, a bola quica diferente para um, para outro, enfim. Eu valorizei muito no vestiário ainda a força que o Ceará teve de ir lá buscar o empate, numa jogada que a gente rouba uma bola aqui do Tinga, se não me falha a memória, o David Ricardo passa a bola para o Pulga, e ultrapassa o Pulga e faz o cruzamento, enfim. Acho que nós temos que olhar também para muita coisa boa que foi feita de uma equipe recém-formada, que hoje fez, se não me falha a memória, o oitavo jogo do ano, e já enfrentou em igualdade de condições a equipe do Fortaleza, que vem com alguns anos aí, com alguns atletas já, né? Então, nós temos que olhar para esse lado também, não tentar de maneira alguma achar nenhum tipo de culpado, e enaltecer a garra que teve, enaltecer também o nosso torcedor, que fez muito barulho no estádio, embora tinha minoria por força do regulamento da competição. Mas, enfim, eu acho que foi uma tarde gostosa de um bom futebol, um empate. Certamente a gente vai se enfrentar aí pela frente novamente. Eu espero que o Ceará possa levar vantagem. Mancini, Tony Mota, Rádio Assunção, boa noite. Parabéns pela sua estreia, né? Pela primeira vez como treinador no Clássico. E você falou na coletiva passada que esse jogo seria um teste, né? Você já falou algumas situações, mas eu te pergunto, em se tratando do coletivo, e se você puder individualizar algum jogador que você achar que deva, o que é que esse teste agregou ao teu trabalho e, lógico, o pensamento nos jogos seguintes, diante do que foi mostrado durante esses 8 jogos que o Ceará já fez na temporada? O Ceará, eu acho que a gente tem que bater num ponto. O Ceará, ele tem uma equipe jovem, nova, né? Jovem no sentido de nova. Desculpa. Já se foram 8 jogos. É uma equipe que ainda está invicta, né? Se nós olharmos ao longo de todo o nosso território aí, né, do Brasil inteiro, pouquíssimas equipes ainda estão invictas. Hoje foi um teste muito interessante, porque ele baliza para a gente em que ponto a gente está, em que nível nós estamos. O Ceará hoje, ele é uma equipe muito aguerrida, que joga um bom futebol, mas não está maturado para 90 minutos. Porque são apenas 8 jogos, a gente não pode deixar de enxergar as coisas que são importantes no futebol. Eu vi alguns atletas no início do segundo tempo perdendo força física, né? Então isso também é uma maturidade que com o passar dos jogos a gente vai jogo a jogo melhorando, né? Eu até já disse aqui nas entrevistas, em alguns outros jogos, a equipe jogou bem 50 minutos, hoje jogou bem 60 minutos, hoje jogou bem 70 minutos, porque paulatinamente ela vai melhorando jogo a jogo. Eu acho que o jogo de hoje foi muito bom para dar uma balizada em que ponto a gente está. Precisamos melhorar ainda, né? Não só no aspecto físico, como no aspecto também tático. Fizemos um grande primeiro tempo, mas caímos de produção na segunda etapa. Vamos trabalhar muito em cima da segunda etapa. Nós temos agora 10 dias, é fundamental entender os porquês, assistir o jogo novamente,
para que a gente... Porque ali no mesmo nível, vendo o jogo, às vezes alguma coisa passa despercebido, né? E quando a gente assiste o jogo novamente, você tem um pouco mais de assertividade nas coisas. Eu não tenho dúvida que nós teremos uma grande temporada, visto por toda a experiência que eu tenho no futebol e por tudo aquilo que eu tenho convivido dentro e fora de campo com esse grupo de jogadores. Nós acertamos em cheio, com a vinda de vários atletas, e já que você quer que eu individualize alguém aí, acho que o Matheus Felipe vinha fazendo o melhor jogo dele até aqui. Viu o Facundo hoje, taticamente, fazendo um grande primeiro tempo. O Recalde e o Ailon tiveram uma função muito interessante, que era de não deixar a bola entrar nos dois volantes do Fortaleza, e talvez por isso Fortaleza tenha tido no primeiro tempo tanta dificuldade para jogar. Ou seja, é sempre um jogo de xadrez, né? Um clássico é um jogo de xadrez, às vezes você muda uma peça e leva vantagem, aí o técnico adversário muda outra e leva vantagem também. Acho que no final acabou sendo justo o empate, assim como eu já disse anteriormente. Mancini, boa noite, tudo bem? Aqui, ó. Del Luiz, tudo bem? Do Del, canal Del Luiz, tudo bem? Mancini, é o seguinte, eu sei que se falar antes do jogo das ausências, seria ruim, mas porque você estava pensando no teu time que você ia colocar em campo, né? Mas Lourenço, Mugni e o Ramon Menezes, no contexto hoje e de tudo que você falou aí, do Ceará vindo uma crescente, da construção de elenco que você está fazendo, fez falta no teu time essas ausências? E eu queria que você pudesse explicar o porquê. E uma outra situação, Mancini, a questão do primeiro tempo, né? Por que tanta diferença para o segundo tempo? Tem alguma coisa que você poderia explicar já agora para a gente? Sei que você falou que vai rever o jogo, os jogadores vão ver o jogo, mas dá para explicar alguma coisa? Por que tanta diferença do primeiro tempo do Ceará para o segundo? Eu, sinceramente, eu acho que o aspecto físico acabou pesando. Por quê? Porque em alguns momentos, a nossa primeira linha de marcação, nós saímos marcando num 4-4-2 no primeiro tempo, e na segunda etapa, com o jogador a menos as duas equipes, a gente optou por jogar num 4-4-1. E a nossa primeira linha, a segunda linha, na verdade, que seria naquele momento de Facundo, de Richardson, de Castilho e de Pulga, ela demorava a formar. Eu achei que no início do segundo tempo demorou um pouquinho a reorganizar-se e por isso a bola chegava antes e entrava e sobrecarregou muito o lado do Matheus Bahia. Aí a gente tentou, com a mudança de lado do Facundo pelo Eric Pulga, jogamos o Pulga lá do lado direito, Facundo aqui que tem uma função tática mais detalhada e específica, melhorou um pouquinho, mas aí a gente toma os gols. E você tomar um gol num clássico é sempre um peso, há sempre uma parte emocional envolvida, a gente não pode desassociar isso daí. E em seguida você toma o segundo e em seguida você toma o terceiro. Se não me falha a memória, a gente acaba tomando o terceiro gol, o primeiro e até o terceiro, no intervalo de 13 minutos. É muito pouco. E naturalmente você tem um abalo emocional, porque todo mundo estava muito eufórico com o primeiro tempo e acaba, de certa forma, gerando um desgaste emocional. Então eu vi, resumindo agora, eu vi uma equipe que demorou um pouquinho para se organizar na segunda linha de marcação, e por isso a bola entrou, e acho que o aspecto emocional acabou pesando também, porque quando você está dentro de campo, o cara domina uma bola de fora da área e acerta lá no trinco, você pensa, pô, essa bola podia ir em tantos lugares, ela foi exatamente no trinco. Aí o terceiro gol, o cara vem para dentro, chuta, a bola desvia e tira do Fernando Miguel. O cara pensa a mesma coisa, pô, será que... Então isso acaba pesando, mas é importante, por isso que eu valorizei o empate, a saída de contra-ataque no final do jogo, o buscar, o insistir, o correr atrás, o não se entregar, porque a cara do time do Ceará é não se entregar. Ao menos é assim que eu vejo o Ceará. O Ceará não é uma equipe que se entrega. E nas minhas mãos não vai se entregar jamais, porque eu vou exigir, eu exijo isso do jogador, mas eu tenho aí 10 dias para corrigir esse segundo tempo.
Se eu for te falar na sinceridade, eu não gostei do segundo tempo. Fiquei muito satisfeito com o primeiro, mas não gostei do segundo tempo. Tenho lição para fazer nos 10 próximos dias aí. E lembrando também, com todo respeito a todas as equipes, esse foi o nosso primeiro grande teste do ano. E a gente, no meu ver, na minha avaliação, passou no teste, porque nós enfrentamos uma equipe que joga junto há muito mais tempo que nós. Eu acho que o Ceará está no caminho certo. Precisam de ajustes, mesmo se a gente tivesse ganho a partida por 2-0, precisariam de ajustes também. Porque é como se nós estivéssemos num carro, viajando até o final do ano, e uma hora você vai ter que encher o pneu, ou troca o pneu, ou mexe no carburador, que hoje já nem tem mais, enfim. É muito importante quando você tem a consciência daquilo que você está fazendo. Todo trabalho tem que ter ajustes. E daqui até o final do ano, muita coisa vai ser acertada. Eu não sei se eu respondi as duas perguntas. As ausências. As ausências, é óbvio que elas têm um peso muito grande. Porque se nós montamos uma equipe com esses atletas no primeiro time e de repente eu perco 4 atletas, é óbvio que eles fazem falta. No jogo de hoje eles fizeram muita falta porque alguns que iniciaram o jogo estariam no banco de reservas e seriam úteis na segunda etapa. Então hoje a gente viu uma certa dificuldade na hora de mexer na equipe, porque eu não tinha algumas peças essenciais para... Eu acho até que nas mudanças a equipe do Ceará perdeu um pouquinho de parte técnica. E isso também pesou um pouquinho. A partir da metade do segundo tempo, nós ganhamos força, ganhamos velocidade, mas perdemos no jogo técnico, o que também era importante para que você organizasse melhor os seus ataques. Eu acho que, em suma... foi mais ou menos isso que eu vi na partida. Mancini, boa noite. Aqui, Samuel Conrado, da TV Diário, da Rádio Verdinha FM 92.5. Queria saber de você, pensando no próximo compromisso, que é daqui a 10 dias, como é que você avalia esse período de tranquilidade, entre aspas, né, já que foi um empate contra o Fortaleza, para poder pensar na equipe que vai enfrentar um ABC e a dificuldade que o Ceará vai ter em enfrentar um time que vem lá do Rio Grande do Norte. E pensando até mesmo nessa questão que você falou das dificuldades que teve de mexer no time hoje contra o Fortaleza, o elenco do Ceará já está fechado para esse começo de temporada? Já está fechado. A gente teve aí, infelizmente, 5 atletas lesionados, mas que com certeza estarão aptos até o jogo do ABC. Então, a nossa ideia é exatamente utilizar esses 10 dias agora como uma intertemporada, utilizar bem, né, sem que a gente cause nenhum dano físico ao atleta, mas entendendo que eles vão ter que melhorar em alguns quesitos, e junto com isso também a parte tática e técnica, mas certamente Lourenço, Ramon, Mugni, Bruninho já estarão aptos a voltar no jogo do ABC. Ao menos essa é a impressão que eu tenho hoje, faltando 10 dias até o jogo, 11 dias até o jogo do ABC, né? Que também é um jogo importante, porque nós temos ambições também na Copa do Nordeste. É importante que o Ceará possa vencer a partida diante do ABC, porque isso vai valorizar demais o empate que nós tivemos lá diante do Náutico e o empate que nós tivemos aqui diante do Altos. Nós temos que voltar a vencer para esticar um pouquinho mais a pontuação, já ficar mais perto do nosso objetivo inicial. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz, futebolês. Legal falar com você novamente. Obrigado. Mancini, está terminando o primeiro turno do estadual, né? Será? Eu acho que, do ponto de vista de pontuação, cumpriu seu objetivo, termina na primeira colocação, reduziu 2 jogos na temporada, como isso deve ser assim, magnífico de se ouvir, né? 2 jogos a menos na temporada. E agora, o Samuel falou da questão do ABC, mas você tem ABC, você tem Bahia mais na frente, você tem Fortaleza, são os jogos que faltam na Copa do Nordeste. Será está numa condição de classificação, mas está brigando ali para, né, se manter na 4ª posição, pelo menos, que são os 4 primeiros que classificam na Copa do Nordeste. Primeiro, eu queria que você avaliasse a questão do cearense, que o Ceará termina realmente na primeira colocação, não só na ordem de números, que numericamente terminou em primeiro, está ótimo, mas na parte técnica, que óbvio, se você viu esse crescimento da equipe que você esperava. E em relação à Copa do Nordeste, porque ficou uma dúvida para mim.
Ceará prioriza o cearense? Ou o Ceará quer a Copa do Nordeste também? O Ceará quer classificar? Será atual campeão da competição? E a dúvida ficou, porque 2 oportunidades na Copa do Nordeste, o Ceará jogou com uma equipe alternativa. E sempre poupando para jogos no cearense. Tudo bem que esse era o clássico rei, e isso aí a gente entende a necessidade. Mas acho que o próprio torcedor fica nessa dúvida, então eu queria que você falasse das 2 questões. Para terminar, não é a terceira pergunta não, é que eu fiquei em dúvida. O Samuel perguntou se o elenco estava fechado, ele está perguntando se vai contratar, né? Não sei se você entendeu isso. Eu entendi. Entendeu? Então sua resposta eu só valeu. não quis falar, mas eu entendi. Não, mas é assim, ó, tem uma resposta que ela é sempre dita, que nós estamos atentos ao mercado. A partir do momento que surgir qualquer possibilidade, mas hoje nós temos 2 atletas por posição e temos 7 garotos da base fazendo parte. Eu, sinceramente, não posso passar no Ceará e não abrir as portas para o Sub-20. Eu estaria indo contra aquilo que eu sempre fiz no futebol. Então, há necessidade da gente ver esses garotos. A Copa do Nordeste ela tem propiciado momentos aí, o jogo contra a Juazeirense, o jogo contra o Náutico. E a gente teve ótimas surpresas e eu espero que continue assim. Agora, se amanhã surgir uma possibilidade, o Lucas Drubs está até aqui olhando para mim, surgiu uma possibilidade de um nome interessante, eu não tenho dúvida que ele vai receber uma ligação minha. Nós temos tal jogador aí e tal. Por quê? Porque é importante você ir ao longo de toda a temporada se reforçando. E voltando mais especificamente à sua pergunta agora, Danilo, o Ceará quer o Campeonato Cearense e quer a Copa do Nordeste. Nós não estamos priorizando A ou B. Nós estamos, sim, dentro de um planejamento que foi feito lá atrás, nas férias, de como a gente encararia e não teria condições nenhuma, até porque eu vivi isso no jogo do Altos aqui, da gente repetir uma equipe e jogar depois de alguns dias. O jogo contra o Altos foi quando o Ceará mais sofreu fisicamente na partida. Então, eu não iria escalar novamente uma equipe que jogou na quarta-feira para jogar no sábado. Então, por isso a gente optou em levar o time B. Foi muito bem o time, né? Me deu ótimas esperanças, alguns atletas muito interessantes, mas daqui para frente a gente vai jogo a jogo. Se nós tivermos uma sequência de 3 ou 4 jogos, certamente eu vou ter que alterar a equipe, vou ter que alterar sistema de jogo. Eu quero fazer isso, inclusive com essa equipe A, que eu ainda não alterei o sistema, ela só jogou num sistema. E quero também que esses atletas se encaixem de uma forma diferente de jogar, até para que o nosso time não fique previsível e que eu tenha soluções. Porém, pela lesão desses 4, 5 atletas, eu tive que eu fiquei de mãos amarradas até certo ponto para que a gente tomasse algumas decisões, né? Então, nós estamos atentos ao mercado, a gente não prioriza nada, ou seja, a gente prioriza tudo, o Cearense, a Copa do Nordeste, e daqui a pouco a gente vai ter também o início da Série B, a Copa do Brasil, e o Ceará vai em busca de tudo, porque eu acho que essa é a nossa obrigação, é vestir uma camisa, ir lá e tentar fazer o melhor por ela em todos os jogos possíveis, né? Quando eu falo que nós montamos uma equipe diferente esse ano, eu vejo no semblante de cada um dos atletas. Alguns estavam muito chateados hoje no vestiário, sabendo que o empate foi buscado com muita luta, mas sabendo também que o Ceará poderia ter vencido a partida se tivesse um comportamento diferente na segunda etapa. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que direcionar bem as nossas metas, entender aquilo que está acontecendo. Volto a dizer, foi apenas o 8º jogo do Ceará no ano. É muito pouco para que você tenha uma equipe que suporte tanta coisa que acontece num clássico. Então, eu não estou aqui de forma alguma tentando arrumar algum tipo de desculpa, mas ao mesmo tempo estou admitindo que o Ceará precisa melhorar diante do que eu vi na segunda etapa. Mancini, boa noite. Do lado aqui esquerdo, Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Saúde para você e toda a família.
Mancini, não sei se você sabe, mas o último 3x3 clássico rei é difícil de sair muitos gols, né? Mas o último 3x3 já está com 23 anos. Foi no PV 2001, aquele 3x3, jogo pela manhã. Mas o Ceará vencia 2x0, Mancini. O que faltou para a equipe, já que fazer gol no clássico já é difícil por natureza. E o time chegar a fazer 2x0, o que é que faltou para segurar essa vitória, Mancini? Eu acho que faltou um pouquinho de maturidade, né? Não só maturidade emocional, mas maturidade tática, porque nós sabíamos aquilo que poderia acontecer. Nós até falamos no intervalo sobre as possibilidades que o Vojvoda teria de substituição e que certamente o Tinga seria o zagueiro, que o Pikachu desceria um pouquinho, não como lateral, mas como um ala, e que a bola seria forçada ali naquele setor. E acabaram acontecendo algumas jogadas assim, saíram alguns escanteios, e em 2 escanteios desse a gente acaba tomando 2 gols. Por mais que você fale sobre isso antes, isso de certa forma pode acontecer num jogo de futebol, porque é tudo muito, muito rápido. E é por questões, às vezes, de centímetros, né? O cara sobe, a bola passa, o outro vem por trás, faz o gol. O lance do primeiro gol é uma grande defesa do Fernando. E um jogador que saiu lá da entrada da área faz o gol. Então, é óbvio que teve algum erro de marcação ali, ou alguém que não acreditou nessa bola. Enfim, eu gosto e estou no futebol há muito tempo, muito em cima disso, porque você nunca consegue realmente dizer aquilo que foi o fator fundamental para um empate, e às vezes a gente não consegue explicar o porquê venceu a partida, né? Muitas vezes a gente foge disso também. Eu acho que o mais importante é a gente ter a consciência de que nós temos que melhorar, muito, muito rápido, inclusive. Nós temos 10 dias agora, a gente vai atacar esses 10 dias exatamente pelos problemas que a gente tem neste momento. Eu vou focar muito nessa segunda etapa para tentar achar aonde o Ceará deu espaços ao Fortaleza e tentar valorizar também, diante dos atletas, o primeiro tempo, porque foi muito bom. O Ceará foi dono da partida, fez 2 gols, mostrou muita marcação, mostrou uma saída de contra-ataque muito rápido. Enfim, eu acho que nós vamos ter aí história e papo bom para a semana toda, para que exatamente a gente possa sempre falar bem do futebol. Boa noite, Mancini. Boa Fernanda noite. Alves, do Torcida Amiga. Satisfação falar com você. Obrigado. Em relação à questão da partida de hoje, eu lembro que quando você chegou, você falava para a formação para 2024, passava para a torcida, pedia um pouco de paciência, quando ano passado teve algumas situações complicadas. Nesse momento do Ceará, a gente vê uma equipe bem mais organizada, principalmente dos últimos jogos apresentados. Qual o recado que você tem para o torcedor? E a segunda pergunta, que a gente, inclusive, já fez hoje para o treinador Vojvoda, em relação à paz nos estádios, onde é sempre questionado isso, principalmente em Clássico Rei, em relação à briga de torcida. Como é que se cobra isso da torcida? Como é que você enxerga enquanto treinador? Cobra isso da torcida? E dentro de campo, o emocional dos atletas ser aflorado ao ponto de tanta discussão? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu já estive dentro de campo e cometi as mesmas coisas, né? Hoje eu tento, assim, sempre não me exaltar, mas às vezes a gente se exalta um pouco, mas o futebol é um esporte de muita imposição física. E quando você está disputando uma bola, usando o corpo, usando a força física e tudo mais, há dentro do homem, assim como eu tenho visto até em jogos femininos, há uma grande oportunidade de uma imposição nessa hora. E aí você acaba, de certa forma, passando um pouco do ponto. Hoje, felizmente, nenhum atleta passou do ponto. Houve ali um empurra e tal, mas não houve nenhum tipo de agressão. Porque nós temos pedido há muito tempo que não tenhamos violência nos estádios, às vezes acontece fora de campo também, o que também eu acho que não pode acontecer. Nós temos que tentar ao máximo melhorar a conduta dentro de campo e fora de campo. Não acho, sinceramente,
que quando acontece dentro de campo alguma coisa, a torcida deve fazer igual. Assim como eu também não acho que quando acontece fora de campo, os atletas têm que fazer igual. Eu acho que a gente tem que coibir, tem que acabar com essa violência, tem que ter punições severas, para que a gente melhore como cidadão, como sociedade e como esporte também, né? Nós estamos vivendo um momento difícil do futebol brasileiro, com algumas eliminações, mas é importante que cada um de nós aqui, todos aqueles que estão envolvidos aqui nessa sala e todo mundo que faz parte do futebol, tenha na consciência que nós precisamos dar algo melhor para o futebol. O futebol merece isso. Nós não podemos de maneira alguma achar que o futebol está linkado com violência. Não está. Futebol é um esporte, é um entretenimento. As pessoas vieram hoje aqui para torcer, mas para saírem satisfeitas, né? E no caso específico do torcedor, daquilo que eu falei muito ano passado e tal, eu acho que o torcedor do Ceará já viu que o Ceará esse ano ele está diferente, né? Nós tivemos que ajustar muita coisa internamente no clube, alguns processos que já estavam até certo ponto desgastados, mas que agora estão funcionando bem. O torcedor sabe, ele já percebeu que o que eu quero do time é essa entrega que eu vi hoje na partida, né? Mesmo a gente cedendo a virada ao rival, mas nós fomos lá, acreditamos e empatamos a partida. O torcedor hoje ele foi fundamental, e eu dizia isso ao meu auxiliar antes do jogo, e eu relembrei um pouquinho, porque eu também joguei alguns jogos aqui no Castelão, exatamente o poder que o torcedor tem sobre a gente, né? A hora que você vê a torcida do Ceará cantando do jeito que foi, motiva a ponto de você entrar em campo. Eu queria entrar em campo, eu queria poder entrar em campo, ir lá e ajudar os meus atletas, né? Mas infelizmente a idade já foi. Mas é importante que nós tenhamos uma boa relação com o torcedor. A nossa torcida tem que confiar na gente, a gente sabe disso. E talvez ainda falte alguma coisa. Mas ela, jogo a jogo, ela está vendo que o Ceará não se entrega. Na quarta-feira passada, a gente fez um jogo lá diante do Náutico, e na segunda etapa eu tive que fazer algumas substituições com atletas que nunca haviam jogado juntos e na posição que entraram. E o time lutou, brigou, e foi um empate valioso e muito importante para cada um deles entenderem também aquilo que eu falo para o time que ficou aqui e ficou aqui em casa, né, no treinamento. Porque é importante quando você olha para todo mundo que quer o mesmo objetivo e você vê que todo mundo está fazendo algo em prol disso, né? Então, eu acho que nessa linha o torcedor vai entender e o Ceará também vai, a cada dia que passa, melhorando a sua performance dentro de campo. Muito obrigado a todos, obrigado, professor. Bom descanso. Valeu, obrigado.